Tenho 250 gramas de grão de bico. O que eu fiz? Eu lavei ele, higienizei, não deixei de molho. Eu acho que não é necessário. Só lavei, botei numa panela de pressão e cobri mais ou menos uns 3 dedos em cima do grão de bico com água. Tampei e levei ao fogo. Quando a panela começou a chiar, eu abaixei um pouquinho o fogo e deixei cozinhar por 40 minutos. Agora a minha dica super importante. Gente, panela de pressão é o tipo do utensílio que veio para ajudar a gente. Mas, por outro lado, é um utensílio muito perigoso. O meu filho já se machucou seriamente com panela de pressão. Então, tem certos cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro ponto. Depois que você desligar a panela de pressão, eu não recomendo você colocar a panela dentro da pia embaixo d'água. Tem muita gente que faz isso para agilizar ela, esfriar e poder abrir a tampa mais fácil. Isso não é uma coisa boa, porque quando você faz isso, ocorre um choque térmico e aquela borrachinha que fica na tampa, que é a nossa segurança, ela com o tempo, com esse choque térmico, ela vai endurecendo, então ela quebra. Então, não faça isso para não ter problema. Outro ponto, as pessoas normalmente quando termina o tempo de cozimento, no caso do meu grão de bico, os 40 minutos depois de chiar, a pessoa está com pressa de abrir logo a panela. Não só para ver se o seu alimento está cozido, como também está com pressa de tirar ele da panela. Então o que as pessoas fazem? Pegam uma colher e levantam a válvula de segurança para que a pressão saia. Com isso, o que acontece? Você suja o seu fogão, suja a sua panela e o que é pior, você tira todo o ambiente quentinho que está dentro da panela. O calor que está ali dentro, porque quando você desliga a panela do fogo, você tem que deixar ela por 10 minutos. Isso vai acontecer o quê? Além de te dar segurança, porque o vapor vai sair completamente, ele vai terminar de cozinhar o seu alimento. Então, espera, deixa lá, terminou os 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos, dependendo do ingrediente que você estiver fazendo, apaga o fogo e deixa ela quieta. Passou o tempinho, você vai lá, checa a válvula de pressão. Se não tiver mais chiado, completamente seguro. Você abre a tampa e checa. Se precisar, você volta de novo. Aqui eu fiz isso. Eu cozinhei o grão de bico depois de chiar por 40 minutos. Retirei, coei ele e reservei aqui, ó, gente, uma xícara da água do cozimento, tá? Porque depois, quando eu for fazer a minha mistura, eu gosto de botar já o gostinho do grão de bico e não água, né? Mas se você por acaso esquecer e escorrer tudo de uma vez, não se preocupe, coloca água, que não vai ter problema. Mas se você conseguir guardar, é muito melhor. Então o que eu fiz? Escorri o grão de bico e ainda quente, usei 2 colheres de sopa de azeite. Então, ó, ele tá aqui douradinho. Então, para essa minha receita, a grande estrela é o grão de bico. E outra, o grão de bico, dizem que quando você come o grão de bico, ele tem uma ação química que o seu cérebro aciona um monte de descargas e você fica feliz. Então, vamos comer grão de bico. Então, vamos lá. 250 gramas de grão de bico que eu cozinhei 40 minutos depois de chiar. Outro ingrediente que eu vou usar, como já falei com vocês, vai ser uma xícara do caldo do cozimento do grão de bico que eu separei. Aqui eu tenho uma cebola média picada grosseiramente, porque eu vou passar no multiprocessador. Aqui eu tenho 4 dentes de alho. O que eu fiz? Eu descasquei, coloquei uma água para ferver e coloquei eles para dar uma fervura, para tirar um pouco da picância. E o tahine nada mais é do que uma pasta de grão de bico. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa que eu vou colocar nessa minha receita. Aí vai que você chega para mim e fala: ah, mas às vezes eu não acho, então eu não posso fazer? Não se preocupe, eu já fiz várias vezes
sem o tahine. Então você não pode também dizer para as pessoas, ah, isso aqui é um hummus tahine. Então você vai dizer, isso aqui é só um hummus, tá? Sem problemas, mas como é uma receita tradicional, síria, libanesa, árabe, eles usam e fica gostosinho. Então, se der para você usar, você usa. Se não der, você não usa. Aí eu vou usar também um pouquinho de sal temperado com ervas e flores do garnish orgânico, meio limão e azeite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu grande companheiro, meu multiprocessador, e vou utilizar essa lâmina que a faquinha. Então agora é muito simples. Vou pegar o grão de bico cozidinho com 2 colheres de sopa de azeite, que eu boto logo, que eu tiro enquanto tá quentinho, que aí ele já absorve um pouquinho do azeite, já fica com aquele gostinho delicioso. Então aqui eu tenho. Eu primeiro vou colocar todos os ingredientes sólidos e um pouquinho dos outros mais líquidos, temperar e vou provando e vendo a textura para ver como é que fica, tá? Porque às vezes a gente coloca muito líquido e o grão de bico ele não tá precisando de tanto líquido, então ele fica muito aguado. Então eu sempre recomendo de ir colocando aos poucos. A cebola a gente pode botar de uma vez só, né? Como eu falei, vai ser um dos nossos sólidos. O alho também. O limão é a mesma coisa, gente, porque isso não vai interferir em nada. E eu gosto de colocar limão para poder dar um pouquinho de acidez, até por causa do tahine, tá? Então, coloca meio limão. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. Eu cozinhei esse grão de bico completamente sem tempero. Então eu vou botar um tiquinho e no final a gente, né, dá uma testada, provada. Caso necessite, a gente adiciona mais um tiquinho de sal. Vou colocar o meu tahine. Esse tahine é bem interessante, você não usa só no hummus, você faz aquele baba ganoush, que um dia ainda vou fazer para vocês, aquela antipasto de berinjela, tem que tostar no fogo e suja o seu fogão todo, mas vale a pena porque é uma delícia. Bom, agora aqui, gente, eu vou colocar mais ou menos 1/4 de xícara de azeite. Então, aqui mais ou menos 1/4 de xícara. E vou botar também um pouquinho da água do cozimento. Botei mais ou menos 1/3 da xícara, né? Porque aqui tem uma xícara inteira. E agora eu vou fazer um barulhinho. Só de olhar, eu vou dizer pra vocês que eu gosto dele mais molhadinho. Então eu vou botar mais um tiquinho da água do cozimento. Não chegou nem mais 1/3. E vou bater de novo. Agora eu vou dar uma provadinha, como eu falei pra vocês, para ver como é que tá de sal, né? Até do azeite, do limão, que eu não espremi tudo, guardei um pouquinho. Então vamos ver. Tá do jeitinho que eu gosto.